Boa noite, pessoal. Bem-vindo todos ao Papo Azul. Papo Azul é um quadro semanal, onde toda quarta e todo sábado eu converso com uma mãe ou com um pai para que ele possa contar como foi sua experiência na descoberta do autismo do seu filho. A gente teve um pequeno problema de conexão, uma mudança de planos e hoje a gente vai ter a participação de um pai. O nome dele é Misael e eu vou convidar ele agora para poder a gente conhecer mais da história dele, tá bom? Vamos esperar ele aceitar. Olá! E aí, Fernanda? Olá, boa noite. Boa noite, Misael. Tá ouvindo legal aí? Tô ouvindo legal, tá me ouvindo também? Também, tá tranquilo aqui. Vamos lá, tivemos aí uma pequena mudança nos planos, mas, como você falou, né, no improviso é melhor. E a gente ia conversar, acho que lá pra semana que vem, Semana que vem, é mas verdade. aprove a gente se falar agora, vai ser bom. É verdade. Vamos lá. Me diz aí, Misael, você fala de onde mesmo? Eu falo daqui, de João Pessoa. De João Pessoa mesmo, né? João Pessoa. E você é pai, como é o nome do seu filho? Só tem um? Então, eu sou pai de Kainan. A gente só tem Kainan, eu e Priscila. Kainan tem 4 anos e meio. E que se Certo. perguntou de onde eu falo, né? A gente está em João Pessoa há 2 anos. E um dos motivos de a gente ter vindo para cá, morar aqui em João Pessoa, foi justamente por causa dele também, por causa de Kainan. O tratamento. E exatamente, a gente poder ampliar o tratamento dele. Você era de onde? Na verdade, eu acho que eu ainda sou de Guarabira. Eu nasci e me criei em Guarabira. Nós desenvolvemos a vida toda lá no interior, né? Mas sempre vim a João Pessoa porque guarabirense tem um pé aqui em João Pessoa. A maioria sempre vem a capital. Mas assim, aqui mesmo há 2 anos, né? Como eu falei. Eu acho que tá um barulho Me grande aí sinto de... um pessoense. Só pedir desculpa aí, que eu acho que tá um barulho grande dos cachorros aqui latindo, né? Tá tranquilo. Então, aí diz aí, Misael, com que idade você percebeu que o desenvolvimento dele não estava dentro do esperado? Ele tinha quantos anos? Então, na verdade, quem percebeu primeiro foi Priscila, Hum, foi a minha esposa. Quando cai nos primeiros meses, na questão da amamentação, Priscila percebeu que ele não olhava para ela. Era raríssimo ter esse contato visual na amamentação já, né? já bem novinho. Então, já bem novinho. Então, depois que ela teve que voltar ao trabalho, depois do 4º mês, ao voltar ao trabalho, então tinha essa questão de reencontrar quando voltava do trabalho, né? Reencontrar a Sei. criança. Eu também trabalhava, chegava em casa, a gente sempre fazia aquela festa, né? Que é muito natural a gente fazer festa quando a gente reencontra o filho. Também a Priscila começou a perceber que ele não dava muita bola para esse reencontro, né? Ele meio que não percebia, ou se percebia, não demonstrava nenhum tipo de feedback desse reencontro. E aí ela foi percebendo mais do que eu, né? Ela trabalha na área assim, da pedagogia, psicopedagoga também, aí já tinha esse olhar um pouco diferenciado. Eu não, Uhum. mas quando foi mais ou menos no 6º mês para o 7º, ela ligou o alerta, né? Ela já tinha ligado o alerta, só que ela compartilhava comigo e não entendia tanto. Na verdade, eu não sabia nada sobre o autismo, né? Nada, absolutamente nada. E aí, no 8º mês, foi que, de fato, o alerta acendeu bastante, né? Hum, Passou a considerar toda essa questão do contato visual, da questão da interação, do reencontro, né? As trocas sociais que praticamente não existiam. E aí começou a entrar um elemento novo, que foi a estereotipia dele, né? Então, quando ele começou a fazer mais estereotipia, com a mãozinha, aí meio que a coisa foi fechando o cerco. E aí foi quando eu atendei também, né? Eu passei sei. a ouvi-la e considerar. Então, continuou Sim, falando? sim. Então, foi no 8º mês, a gente já tinha essa desconfiança já bastante considerável. E com um ano,
Priscila decidiu, junto comigo, de levá-lo para terapeutas, né? E aí, um ano de vida, a gente levou ele para uma fono e para uma colega nossa, que é psicopedagoga, isso em Guarabira. Uhum. E aí elas realmente reafirmaram a preocupação e esses sinais, né? Muito precoce, mas já muito perceptível, né? E aí foi quando elas nos orientaram a prosseguir com a investigação e a gente desagou na neuro, né? Fomos para neuro. Então, desde cedinho, ele já tinha esses sinais, já dava muitos sinais de que, e também a questão do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento dele começaram a não chegar no tempo, né? Uhum. E isso também foi uma questão de grande preocupação. Até que, acho que com 1 ano e 4 meses, a gente foi numa neuro, a gente conseguiu ir numa neuro, e ela já praticamente nos deu um laudo com o diagnóstico assim, do TEA, né? Uhum. Que foi confirmado, foi reconfirmado com outras consultas com a neuro, que a gente sempre vai frequentemente. Mãe e pai de autista já tem o calendário de sempre voltar, fazer um laudo e tal. Então, Fernanda, bem pequenininho a gente já percebeu isso, e com 1 ano e 4 meses a gente já tinha esse laudo de que Kainan ele estava dentro do espectro. O que foge um pouco da regra, né? Porque nessa idade realmente não é comum. Isso, não é comum. Mas assim, a gente começou a ler muito, né? A gente começou a pesquisar muito, a gente sofreu impacto. Você estava conversando, acho que na live de quarta-feira, né? Sim. Com a tua colega aqui, vocês falavam um pouco sobre a questão de viver o luto, de pais não aceitarem de primeira mão, né? Enfim, isso é realmente natural, é comum, e nós vivemos isso também. E eu diria que, vez por outra, a gente volta a viver um pouquinho, sabe? Vez por outra, aqueles sentimentos que a gente sentiu nos primeiros meses, que a gente descobriu o autismo, vez por outra ele volta com outro formato, e a gente percebe que é uma coisa que acho que talvez nunca saia da gente, em certo sentido. É verdade. Mas a gente viveu, porém a gente correu atrás muito cedo também. Eu acho que eu vivi um luto muito pancadão, talvez de 15 dias. A gente ficou 15 dias, parecíamos 2 zumbis dentro de casa, eu e minha esposa, chorando, lendo, e meu Deus, e agora? Todo o drama que a gente começou a ver muita coisa. Mas em seguida a gente já caiu em campo, a gente precisou ler, precisou se informar, precisou conhecer pessoas também com crianças especiais, e já passamos a digerir isso rapidamente, mas, como eu falei, sempre ainda, de vez por outra, relembrando, revivendo, preocupados e tal, que faz parte da nossa luta, né? Pois é, aí com 1 ano e 4 meses, então, ele teve o diagnóstico fechado, e até esse tempo vocês estavam só buscando ajuda, ou ele já tinha começado alguma intervenção de maneira preventiva? Então, com 1 ano foi que a gente levou para as profissionais, a fono e uma psicopedagoga, que era amiga nossa, e aí a gente começou a fazer a intervenção já. Já começou daí a intervenção? Já começou. Não levou só para pedir opinião, não, já levou para intervir Não, mesmo. a gente precisa fazer a intervenção aqui. A intervenção, ela é sempre boa, ela não vai ela nunca vai fazer mal para teu filho, não vai retroceder em nada, muito pelo contrário. Pelo contrário, ele exatamente. vai ser mais estimulado, é muito importante a intervenção. E isso a gente entendeu logo, sabe? A gente também teve a graça de Deus, assim, de pessoas que estavam próximas a gente servirem de rede de apoio muito, muito cedo. E nos orientarem, conversarem. A gente chorou com eles, a gente escutou cada um. E, como eu te falei, a gente já começou a buscar o tratamento ideal para Kainan. Aí foi nesse momento que vocês vieram para a capital. Então, a gente ainda passou um ano em Guarabira, com as intervenções em Guarabira, só que lá na época não tinha terapia ocupacional. A gente precisava de um analista, precisava de psicóloga, e assim, essa questão do oferecimento do serviço em Guarabira, embora fosse um serviço muito excelente das profissionais que estavam com a gente, mas a questão de ter uma equipe multidisciplinar não tinha como a gente montar lá. Então a gente passou 1 ano em Guarabira com a intervenção de fono e a psicopedagoga, que de alguma forma nos ajudava, e a gente começou a vir para João Pessoa, Fernanda, para fazer terapia ocupacional.
E aí começou a desgastar muito, toda semana vindo de carro, voltando, os custos que já pesavam um pouco, você sabe que o tratamento é caro. É. E aí a gente decidiu vir para João Pessoa, vamos mudar, vamos morar em João Pessoa, porque lá a gente pode montar uma equipe multidisciplinar. E chegarmos onde a gente tanto queria, né? Que era montar uma equipe completa, que você sabe que também não é do dia para a noite, já também E a gente, enfim, viemos para cá, e aí a gente continuou o tratamento aqui. Só que eu vou abrir um parênteses para falar rapidamente sobre o segundo drama que a gente viveu, né? Foi a questão de conseguir ter acesso a esse tratamento ideal, né? Que é o que a lei nos apresenta, o que os profissionais, a ciência nos apresenta como o tratamento com as terapias que tem comprovação científica, o ABA, o DEM, etc. E tal. E a gente passou 2 anos aqui lutando por isso. Quando foi agora, no mês de janeiro de 2021, foi que nós conseguimos via medida judicial. Então chegou um momento que o drama de você olhar para o teu filho e querer que ele dê resultados, né? Que as intervenções fluam. E a gente também fazendo intervenção em casa, a gente vai aprendendo tem que aprender, né? A gente mergulha e nunca mais sai desse mundo, tá? Esse mundo nos ensina, justamente o movimento tem que ser esse, de aprendizagem, de humanidade, de ver o teu filho evoluindo, você se alegrar, você reverberar isso para o teu meio, para o teu convívio, né? Mas o drama de ver que ele não evoluía chegou a ser um drama um pouco menor do que a gente não conseguir as intervenções. Isso mexeu muito com a gente. A gente lutando com o plano de saúde driblando, a gente vai lá... desgastante. Demais, demais. Isso eu acho que foi uma coisa que mais nos desgastou. Foi a gente, poxa, tá faltando o quê? Aí o plano ia lá, dava um jeito, aí trocava, mudava para outro plano, de outro canto, mas não me avisaram, não, mas é assim e tal. E isso foi talvez um drama que muitos pais vivem, né? Muitos pais vivem esse drama também de conseguir o tratamento completo, né? Correto, eficiente. Isso que você está falando é engraçado porque, acho que foi hoje, eu liberei um vídeo novo que fala justamente dos 5 fantasmas do pós-diagnóstico. E eu assisti, inclusive, o segundo ponto foi o primeiro. Essa dificuldade ela foi muito apontada por grande parte dos pais, porque ela realmente é muito difícil você realmente conseguir isso e dizer, não, agora é só aguardar os resultados dessas intervenções. É um processo difícil, é um tratamento caro, é burocrático. Uhum. Exatamente. E assim, enquanto a gente não conseguia, né, esse tratamento com a equipe multidisciplinar, a gente fazia aqui a fono, a terapia ocupacional a gente continuou fazendo, mas praticamente só, né? Só isso. E aí a gente em casa também ia fazendo as intervenções, só que chega um momento, porque vocês até conversaram na live de quarta-feira, né? Nós não somos terapeutas. A gente pode se tornar um coterapeuta, né? Vamos dizer assim, né? Nós já somos pais, primeiramente, né? E aí a coisa foi começando a ficar um pouco, digamos assim, intervenção, direto, planejamento, dicas e vídeos e tal. Só que chega um ponto que você também satura um pouco, né? Poxa, já usei tudo que eu tinha de usar aqui, e agora? E a minha esposa também, né? A gente já está um pouco... O que a gente faz? Qual é a próxima dica aqui? O que a gente pode fazer? Então, junto a isso, o próprio drama de não conseguir ainda foi uma via cruzes para a gente, né? Mas, graças a Deus, a gente está agora com uma equipe, né? O Kainan já está com uma equipe completa, que a gente tanto almejou. E agora é uma nova fase, Fernanda. A gente está agora... A gente comemora os avanços que ele teve, desde a intervenção com 1 ano. A gente sabe que o processo dele é muito lento. O Kainan, ele tem um autismo, digamos que, em termos de escala, de moderado a grave. Ele é não verbal. Mas a gente está muito esperançoso, né? Muito esperançoso e disposto a aprender mais ainda com ele, diante desse contexto. Me diz uma coisa, Misael. Você disse que até 1 ano os principais sinais envolviam questões sociais, né? Seja eu senti falta do olhado, essas questões todas. Mas quando fechou com 1 ano e 4 meses, além da questão da estereotipia,
Ele passou a ter algum outro sinal mais notório, mais visível, seja de andar de ponta do pé, de apresentar seletividade, desses tantos sinais que a gente vê falar por aí. Ou Sim, isso. sim, 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 sim. Principalmente a questão da seletividade alimentar. Ele tem essa questão até hoje. Ele tem seletividade até hoje, questão de alimento. Andar de ponta de pé, ele andou, mas não durou por muito tempo. Ele começou a ensaiar a andar de ponta de pé. Algumas coisas a gente conseguiu bloquear, sabe? Uhum, Intervir e tirar aquele comportamento, como por exemplo até a questão da autolesão. Ele chegou a fazer algumas cenas aqui em casa de autolesão, quando se irritava. Então a gente foi orientado a não dar tanta atenção, mas uhum. protegê-lo, para que ele não venha se machucar quando acontecesse algo do tipo. E ele também cessou esse comportamento autolesivo, sabe? Então ele teve a questão do andar de ponta de pé, mas foi uma coisa que durou pouco tempo, não sei se um mês ou 15 dias, a gente observou isso. Mas como eu te falei, a questão de seletividade alimentar, inclusive até hoje, é um ponto que nós precisamos ainda resolver nele, sabe? Uhum. Ele tem muito problema nessa questão gastro, digestiva, que altera muito o comportamento dele e prejudica também no ganho que as terapias poderiam dar em virtude disso, entendesse? E Então ele tem essa. desses sinais que vocês presenciaram, desde o momento que iniciou essa intervenção, de tão novinho, né? O que vocês já perceberam assim, que já teve de melhor ou que até já desapareceu? Você já falou do ponto de pé, né? Que conseguiu conter muito Sim, fácil, sim, mas o que mais ele sim. apresentou aí de ganho? Então, o que ele melhorou muito com as intervenções foi a questão do contato visual dele, que Hum. era praticamente zero. Kainan, ele era tipo. Ele não tinha nenhum tipo de reação, nem de alegria, nem de tristeza, nem chorava, nem reclamava. Era uma criança que as pessoas até falavam: Poxa, ele é tão bonzinho, ele não reclama, ele fica de boa no braço da gente, a gente leva ele para os lugares, pega na mão e ele. Pô, ele era assim, né? Mas ele também não olhava para nada, absolutamente nada, nada. Aí você sabe que sem essa questão do contato visual, do olhar, a questão da aprendizagem ela não vai fluir, né? Ele não vai imitar, ele vai ter muita dificuldade porque ele não olha. Então hoje, eu digo hoje, mas assim, de um ano para cá, foi quando a gente teve um salto de melhoria na questão do contato visual. Fernanda, demorou um pouco, sabe? As intervenções foram feitas com um ano e 4 meses, começou cedinho, começaram cedo, mas a gente percebeu que houve melhoras, mas não foram imediatas. Uhum. Não foram assim coisas, sabe? Porque assim, à medida que ele ia crescendo, ia ficando maiorzinho, 2 anos de idade, 3 anos, ele também apresentava algumas coisas interessantes para a gente, sabe? Como, por exemplo, ele chegou até a fazer pequenas imitações, ele chegou a dar chá uma vez, ele deu literalmente, mas depois ele parou de fazer isso. Então, assim, houve algumas perdas também, sabe? Houve algumas perdas, inclusive pesquisando sobre. Existe essa questão da criança autista também sofrer perdas, né, bruscas, É. né? É possível, né? Então, eu acho que ele teve um pouco de perda, mas com as terapias ele foi apresentando melhoras no final. A questão do contato visual, hoje a questão da alimentação, ele passou a comer, pegar direitinho, que ele não fazia nenhum tipo de contribuição para ele comer, era sempre, sabe? Hoje ele come, ele já pede a comida, ele já vai lá, ele aponta, assim, aponta não, mas ele dá a mão, sabe? Quando ele quer comer, ele quer alguma coisa, ele chegou a hora de lanchar, ele vai lá e demonstra de alguma forma. A comunicação no ambiente da casa melhorou muito, sabe? Mas outra coisa também importante que ele melhorou muito foi ele tinha uma coisa chamada, acho que é hipotonia, Priscila Hum. que sabe o nome, muscular do corpo dele, um pouco soltinho, o equilíbrio dele era muito ruim. Isso E com as atrasou, isso aí atrasou os marcos deles de sentar, andar. isso, isso, exatamente. Então, assim, com 2 anos a gente já percebia que ele tinha alguns atrasos motores, sabe?
própria pega dele também. E com uma intervenção que a gente começou a fazer, que eu esqueci de mencionar, foi a fisioterapia motora, aqui em João Pessoa. Foi quando ele deu um salto muito grande da questão do equilíbrio, autonomia do corpo, correr, equilibrar a questão da cabeça dele, que era muito soltinha. Ele não sabia correr, então depois dessa questão ele passou a correr. E uma coisa que João Pessoa nos ajudou muito foi a questão da praia. Ele adora praia, adora areia, e a gente começou a inserir na agenda semanal dele, levá-lo à praia, para a gente fazer atividades com ele na areia. Isso também ajudou muito, e que nesse período de pandemia diminuiu pra caramba, né? É verdade. Mas é uma das coisas que é um reforçador muito grande. Então, resumindo, com as intervenções, a gente percebeu que não foi imediato, assim, de um mês para o outro, mas depois de 6 meses, 1 ano, a gente fazia reavaliações e notava, Fernanda, os avanços simples, mas importantíssimos, sabe? Pequenos ao olhar de quem não compreende, mas para a gente foi enorme esse avanço, sabe? Me diz uma coisa, Misael, ele faz uso de alguma medicação ou nunca houve a necessidade? Não, medicação não necessariamente. Ele é tratado com homeopatia. Não sei se, acho que é outra categoria aí, né? Não sei se chamam de, não sei se é medicação homeopática. Eu falei que não, mas ele é tratado com florais, né? Sei. Ele é a doutora homeopata que a gente, depois que fez essa intervenção com homeopatia, melhorou muito. A questão principalmente do contato visual dele. Sei. Sabe? E nesse processo aí dos primeiros meses até o fechamento do diagnóstico, como foi a rede de apoio familiar? Eles estavam ali o tempo todo do lado, que a gente vê muitos relatos de pais, né, que começam a demonstrar preocupação, mas a família sempre vem com aquela história de que não, é o tempo dele. Ou vocês tiveram esse apoio já desde o início? Então, nós tivemos sim esse apoio, sabe, da família e dos amigos, mas a gente não deixou que esse apoio viesse ou de forma errada, ou que não viesse. A gente se prontificou, a gente se antecipou para evitar justamente esses cruzamentos indesejados de compreensão do problema. O que a gente fez? Na época, quando eu estava em Guarabira, a gente congregava em uma igreja, lá em Guarabira, igreja presbiteriana, inclusive eu fui de lá durante muitos anos. Assim, eu acho que eu ainda sou de lá, mas eu não estou indo porque eu estou morando aqui. Então a gente promoveu um evento na igreja para explicar sobre a questão do autismo, da inclusão, das necessidades, até de receber crianças especiais nos cultos da própria igreja. A gente se propôs a informar o que é isso, né? E como a gente estava lidando com isso. E a gente foi muito bem claro para os amigos, os irmãos e para a família. Nós precisamos que vocês nos ajudem, nos apoiem. Mas a gente precisa, em contrapartida, espalhar informação para vocês. O que é o autismo, né? Então a gente promoveu um evento na igreja, a gente conversava em toda esquina, a gente sentava na mesa, explicava, e quando vinha aquele tipo de comentário, tipo assim, não, mas é assim, não é assim. Tem toda essa questão, não é assim, mas ele vai... A gente escutava muito, não por questão de maldade, mas justamente por um desejo, né, de ver a criança bem, e você começava a escutar frases tipo, olha, eu acho que ele vai ser isso, né? Eu acho que ele vai ser um pianista. Ele vai... Isso é interessante, a gente sabe que possa ser que seja, mas a gente tem essa consciência que pode ser que não seja. Que não é regra, sabe? Né? E não é regra. Então a gente foi desconstruindo essas opiniões pré-formadas, muitas vezes romantizadas. A gente quebrou essa questão do romantismo. Foi muito doloroso, mas a gente precisou quebrar isso, porque essa é a realidade boa para ele, para a criança, porque eu até falei contigo em outro momento que é importante amá-lo da forma que ele tem que ser amado. E é preciso entender quais são as reais necessidades dele para que a gente possa amá-lo efetivamente com as intervenções corretas. Então a gente explicava isso para o pessoal insistentemente, reincidentemente, todas as vezes a gente... Às vezes eles ficavam, poxa, vocês estão tipo... Mas vocês precisam ser nossos apoiadores. Então a gente sentiu que era dever nosso informá-los. Então, Fernando, o feedback veio de forma de apoio.
sabe? Aqui e acolá a gente precisa novamente conversar, porque isso faz parte do processo. É A gente verdade. não precisa, não é? Não precisa, a gente não deve olhar para uma situação familiar ou de conjuntura de amigos, de rede de apoio e se fechar para eles. Muito pelo contrário, a gente precisa ensiná-los e trazê-los para dentro da nossa realidade. É verdade. Então, Por assim, isso que a gente, o legal é porque, então, a parte, embora tenham vivido o luto, que é muito natural, mas a parte da negação de vocês foi trocada, né? não, Pela parte aí da a gente, informação. Vamos a espalhar, gente, vamos. e eu falo isso sem nenhum tipo de falsa modéstia ou de soberba com relação ao assunto. Muito pelo contrário, eu sofro muito ainda com a questão que você postou seu vídeo aí, eu assisti, eu digo, poxa, é isso, a gente continua, né, se preocupando, né? Mas uma das coisas que a gente evitou ao máximo foi a questão de negar o problema. A gente não negou esse problema, não. É E eu digo enfrentar mais, realmente. por onde eu passo, eu faço questão de trazer o assunto quando ele cabe, sabe? Eu faço questão de trazer o assunto quando ele cabe. E isso também é tão bom, porque é bom para mim, é bom para quem está ouvindo sobre o assunto, para poder se informar. E também é bom, de um modo geral, porque isso evita situações constrangedoras, É, sabe? Então, se acontecer uma determinada situação que eu corro o risco de me constranger, eu prefiro falar logo. Eu prefiro abrir, olha, é o seguinte, minha criança é especial, tal, tal, tal. Eu falo, não tem filtro não, sabe? Então, essa questão se deu também, principalmente pelo fato também da minha esposa ser da área e já descortinados, realmente isso aqui tem que ser tratado sem esconder o problema, vamos agora entrar na guerra. é verdade. Agora eu tô falando isso, mas a gente chorou muito. Eu imagino. A gente chorou muito, a gente sofreu muito, muito mesmo, assim. Mas nada a temer se não correr da luta. Já dizia Milton Nascimento, né? É verdade. É encarar, é partir para o que for preciso, e é como você falou, né? É amar da forma mais sincera, aceitando a criança como ela é. Uhum, exatamente. Inclusive, esse amor a gente vai a cada dia revisando ele, né? Revisando essa forma de amá-lo e buscar cada vez mais fazer com que esse amor seja sentido por ele da melhor forma possível. Quando eu falo sentido, não é só a questão do carinho, do abraço, mas sentido naquilo que a gente quer. A gente quer ver o melhor para ele, a gente quer ver ele ganhando autonomia, né? A gente quer ver ele ganhando independência, né? A gente quer ver ele podendo expressar o que ele está sentindo, né? Não é só eu senti-lo, eu preciso que ele também sinta, né? E uma das coisas que eu também tenho aprendido muito com Priscila foi quando a gente quando a gente caiu a ficha, né? Quando caiu a ficha, meu Deus do céu. Quando caiu a ficha, eu comecei a pensar tanta coisa, eu disse, meu Deus do céu, eu não pensei jamais pensei que minha criança ia ser especial. E todos os planos que eu fiz pensando nele, estava, em certo sentido, me projetando nele. Isso é uma coisa, é uma casca de banana muito grande que acontece em quase todas as famílias da existência humana, sabe? A gente se projetar os nossos sonhos, os nossos desejos na criança, isso é uma grande casca de banana. E quando eu percebi que eu tinha feito isso, que a minha esposa tinha feito isso, senão a coisa é o contrário. Na verdade, a gente não está aqui, não é para que ele sirva a gente. Porque a gente, em certo sentido, a gente quer que ele sirva a gente. Lá na frente ele vai ser uma criança, vai ser um adolescente, vai ser um jovem. Ele vai se formar, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser um orgulho para mim. Isso é comum se pensar. Mas diante dessa dinâmica de ter uma criança com TEA, de ter essa semente de aprendizado dentro da minha casa, dentro da minha vida, porque é uma semente de aprendizado. A cada dia que ele vai crescendo, eu vou aprendendo. Então, diante disso, eu percebi que a lógica é o contrário. Eu estou para amá-lo, eu estou para servi-lo, eu estou para me doar para ele, né? E isso tem um pouquinho de mensagem, sabe, não só humana, não só cristã, mas que é muito importante para a gente levar para a vida. A gente quer sempre ser servido. É E quando você verdade. tem uma criança com TEA, você percebe, você tem que servir, Tem que você tem que servir. cuidar, você tem que pegar, você tem que aprender, você tem que pegar esse exemplo com a tua criança e levar para o teu próximo, para a tua, sabe, para onde você passa, porque isso é que faz com que a gente, enquanto sociedade, cresça e entenda para que a gente está aqui, né? E é isso. Estou Deixa eu... falando demais já. Não, deixa eu só te perguntar um negócio. Como é o nome da tua esposa mesmo que você falou? Priscila. Eu acho que foi ela que pediu para participar também. Eu acho que ela está querendo deixar alguma mensagem.
Pode ser. Ela é meio tímida, mas quando ela vê eu Priscila, falando, ela quer falar. Priscila underline GBA, ela. É, ela tá assistindo, Ela tá fez, acompanhando. mandou uma solicitação para participar. Ela Eu pode acho. estar querendo me corrigir, porque tem algumas coisas que eu falo, assim, não é bem desse jeito, não. Deixa eu Não foi aceitar nessa aqui. época. Vamos fazer algo Aceite. Você diferente. quer falar com ela? Ela entra, eu saio. Não, pode ter três Pode pessoas. ser? Pode, o Tá Instagram bom. pode ter até quatro agora, para falar a verdade. Que bom. Deixa eu ver se ela aceita aí. Eu aceitei a solicitação dela. Priscila? Vê se ela vai. Ela pode estar com dificuldade. De repente, ela tá É, no pode quarto, ser, pode ser. tá caindo. Eu posso chamar ela, ela vem pra cá, então. Não, Você quer? eu só fiquei curiosa porque Curioso, ela né? enviou a solicitação. Eu não sei se ela queria realmente dizer alguma coisa. Mas assim, como eu fico legal de você ter aceitado participar, Misael, porque assim, é muito importante essa questão do pai também estar envolvido. E até no momento que a gente passa a trazer aqui para o quadro só mães, meio que passa aquela imagem de que o pai está sempre mais ausente, né? E eu acho que é o contrário, o pai ele tem que estar de fato envolvido. A gente tem, infelizmente, vários casos de várias famílias, né, de várias mães que já têm essa dificuldade do apoio, da participação do pai. E você está aqui, quebra um pouco isso. Eu acho que o pai tem que estar presente, principalmente porque dentro do casal, um pode sofrer o luto mais do que o outro. Então, se o pai está envolvido e a mãe está no processo de luto, esse pai pode apoiar, respeitando aquela mãe, e ele partir para frente, para dar o primeiro passo e correr atrás disso. Então, assim, é muito importante você estar realmente aqui hoje, porque outros pais aí que estejam assistindo, para entender a importância disso, né? É um trabalho E, conjunto de mãe, de pai, de terapeutas, de família, de tudo. uhum, é verdade. Se você falou, é muito verdade mesmo. Mas é isso aí. Acho que com informação, com a gente se dispondo também, de alguma forma, a gente vai ligando essa importância do pai estar presente também, sabe? É A gente não pode verdade. terceirizar esse serviço. O serviço não é terceirizado, não. Não pode, E, eu estou fazendo a minha parte, a mãe dá conta aí. Né? Não, não pode, não. É verdade. e a figura do pai é muito importante também para a criança, né? Ela tem que ter essa referência. Isso. Aqui a nossa rotina, ela é bem dividida, sabe? Você falou na questão da presença, por exemplo, pela manhã, Priscila ela tá mais com ele. E aí Hum, ela trabalha à tarde, então à tarde ele já está muito comigo. Então praticamente todas as tardes ele tem terapia, então eu estou sempre lá com ele. Eu que levo, né? Quando é de manhã ela leva, a gente vai se revezando. E à noite a gente tá junto com ele, os dois. Mas ele uhum. sempre tá comigo ou com ela, comigo ou com ela. E sempre foi assim. A gente sempre dividiu isso aí. Na verdade, eu digo nem dividiu, a gente sempre, a palavra não é nem dividir. A gente sempre teve compartilhando e entendendo Da que a coisa importância é disso, né? Verdade. isso. Exatamente. Tem uma mãe aqui falando em relação a essas idas e vindas, né? Que é muito comum a criança ganhar uma coisa, de repente perde. A gente até costuma brincar dizendo assim, que dá três passos, volta um, dá dois, volta um. E é aquela montanha russa, né? E ela cita aqui Uhum. um caso de muitos pais, às vezes, a criança começou a balbuciar, de repente perdeu, né? Mas no caso do seu não, ele sempre foi não verbal, né? Ele não teve essa Ele sempre perda. foi não verbal. Sempre foi não verbal. E isso chegou a ser uma coisa que mexeu muito com a gente. Quem não quer ouvir falar papai e mamãe, né? É verdade. Então, eu me lembro que uma das idas a terapeuta, acho que foi quando eu tinha 2 anos, eu já estava por aqui, assim, poxa, ele vai falar ou não vai? E eu cheguei para ela e disse, doutora, me dê uma previsão aí, quando é que ele pode ser que ele fale? Aí ela pegou assim, olha, que ele vai falar, eu não sei não, mas ele precisa se comunicar, viu? Aí eu, puf, aí caiu a ficha, sabe? Caiu a É. ficha de que ele tem que se comunicar primeiro. A comunicação, ela vem antes da fala. E aí a gente foi entendendo. Eu digo, poxa, é isso aí, ele precisa se comunicar. Então, o nível de exigência e de expectativa, eu não estou sendo pessimista, me entenda. O nível de expectativa e de exigência, ela vai descendo para a realidade. A gente não pode viver uma utopia no tratamento, porque isso faz mal até para a gente. A gente pode
baquear daqui a meses, e, poxa, eu pensei que ia ser assim. Por isso que é importante a intervenção correta com os terapeutas, a gente precisa escutar o que eles falam. Precisamos escutar e entender o que eles estão propondo para o tratamento da criança. E aí a gente precisa seguir isso, porque uma vez entendendo isso, hoje o nosso nível de expectativa é que ele se comunique bem, sabe? A gente quer que ele se comunique bem, as intervenções para que ele possa expressar o que ele quer, onde está doendo, o que é que ele quer beber. Eu não posso querer que ele fale agora, necessariamente, se ele não está sabendo ainda dizer que ele quer, por exemplo, brincar no jardim, sabe? E aí, com relação a essa questão dele ser não verbal, é evidente que a gente sonha, assim, Fernanda, que ele possa comunicar com a fala, mas a gente está na nossa expectativa e intervenção para que ele se comunique bem, sabe? Eu sei bem o que é essa angústia, porque o meu, até os 4 anos, ele também não falava. Depois disso foi que ele começou as palavras soltas. Hoje ele está com 8 anos e meio, ele já consegue formar algumas frases pequenininhas, mas ele, assim, ele ainda tem muita dificuldade. Para ele, é muito difícil para ele conseguir se expressar através de palavras, entendeu? Mas eu sei bem o que é isso, e eu também tinha essa vontade de querer ouvir a vozinha dele, mas teve um momento que eu também falei, não, ele precisa se comunicar, se não for com fala, que seja por sinais, que seja com a pastinha de figurinha, ele até, durante um bom tempo, ele fez uso da comunicação alternativa, mas ele precisava conseguir botar para fora, de alguma forma, aquilo que ele queria ou precisava. Mas é muito natural essa expectativa de ouvir a voz, mas assim... É muito natural. E eu até costumava dizer, a pior coisa que tem é quando a gente cria muita expectativa, né? A gente tem que esperar o melhor, mas assim, tá preparado para aceitar a conquista dele, né? O que ele for realmente conseguindo no tempo dele. Porque se a gente cria muita expectativa e porventura não acontece como a gente esperou, então a gente vai se sentir frustrado, né? Eu acho assim que você desenvolver a frustração diante do seu próprio filho deve ser uma coisa terrível. Então assim, o ideal é você realmente respeitar. Respeitar. E assim, se pegarmos a analogia de um carro no estrado, o farol desse carro não pode ser um farol alto. A gente precisa de noite, a gente anda com o farol baixo, a gente evita um farol alto, mas o farol baixo é importante que você vê o que está ali, pertinho de ti, né? E a gente trabalha com farol baixo, sabe? E o que ele está precisando agora? Precisando agora melhorar essa questão da comunicação, a gente saber essa questão da alimentação que tem mexido muito com ele fica muito irritado, às vezes ele tem muita questão de gases, então preciso ir no problema agora, sabe? Eu não sei se daqui a um ano isso vai continuar, daqui a um ano pode ser que surjam outras coisas, então não posso ligar o farol alto e ficar, sabe, esquecendo da questão do hoje. É mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos isso. Isso que eu tô falando para ti, para quem tá na live, é uma coisa que eu também preciso falar para mim diariamente, senão a gente daqui a pouco esquece, né? Esquece, exatamente. Esquece e se perde um pouquinho. Então, e por ser um farol baixo, os pequenos avanços são grandes. São grandes. Tem que conquistar e vibrar por eles. Exatamente. Exatamente. Essa semana ele teve uma sessão e ele foi para fono, ele subiu na bolinha lá, e quando a fono começou a cantar a música que ele gosta, ele pegou na mão dela, puxou ela e disse, brinque comigo. Isso tem a sessão é gravada, quando a gente viu no vídeo, pronto, eu comemorei, ele já está puxando ela, disse, eu quero brincar com você. Avanço, você avança, sabe? É comunicação. Ele foi lá e vinha, eu quero brincar com você. Então são pequenas, grandes coisas, pequenos, grandes avanços, que daqui, quando a gente olhar lá para frente, vai se juntar e vai ser justamente os ganhos da intervenção precoce, né? Eu acho que esse é um dos objetivos desse teu Instagram, do teu projeto, é também mostrar como é importante a intervenção precoce, né? Principalmente, né? É verdade. O objetivo é exatamente esse, é fazer com que os pais, no menor dos sinais, ele parta para ajudar. Por mais que ele tenha medo do diagnóstico, do que vai ser ou do que não vai ser, isso vem em segundo plano. O que ele tem que fazer naquele momento é oferecer ajuda. Se aquela ajuda for suficiente, às vezes pode ser só um atraso, né? Criança que está muito tempo dentro de casa, tem vários fatores. Mas se for só aquilo, é aquela intervenção que vai fazer isso resolver. E se não for só aquilo, é aquela mesma intervenção que vai fazer ele também desenvolver. Então, assim, não tem para onde correr. É a ajuda que vai fazer ele melhorar.
É como um reforço, né? Exatamente. Falando na analogia, né, que você falou, é como um reforço. A pessoa não está aprendendo aquilo ali, ela vai ter que ter um reforço, ela vai ter que ser estimulada. E só assim, de fato, vai conseguir ter os ganhos. Exatamente. Inclusive, eu acho que esse é um dos artigos na questão da lei, né, do Berenice Piana, né? Fala Sim, que tem direito, né, a tratar, até um laudo mesmo, lembrar aqui, meu Deus, ainda que não definitivo, né? é Ele tem verdade. direito não só às intervenções, e se for o caso de que muitos pais têm medo, né, da questão de intervir e achar que vai fechar um laudo e tal, né? Mas o laudo não necessariamente é definitivo. Esse primeiro exame. Pois Não é, poxa. necessariamente. Mas que legal, Misael. Super feliz de você ter participado. Super feliz de conhecer a história do Kainhan, de saber que ele está tendo Sim, ganho. eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar, de conhecer também você e saber que você está militando aí de alguma forma, espalhando informação, que isso é muito importante, e apoiando famílias, pais, mães. E a gente vai de alguma forma também contribuindo com isso, né? É Esse é verdade. o nosso trabalho. E aí, nosso dever como pai, nosso dever moral, nosso dever, enfim, para a causa. E eu que agradeço aí pela oportunidade. Em breve, a gente pode depois trocar outra ideia, mais um pouquinho, né? Sim, Priscila, sim. depois você pode falar com ela, eu vou tentar convencer ela a participar também de uma live contigo, futuramente. E é isso aí. Pois tá, Misael. Obrigado mais uma vez. Obrigada aí a quem esteve até agora assistindo, escutando aí sua história. Vai ficar gravado no Hum, perfil, vai ficar gravado também, vai para o canal do YouTube, do Face. E além do seu testemunho, do seu relato, tem dos outros pais que já passaram, das outras mães. E é isso. Vamos espalhar a informação da vida real, né? Sair daí das bocas de pais e de mães, para que a gente possa conhecer melhor o outro lado, né? Dar voz aí a tantos pais e tantas mães. valeu mesmo. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez. E aí, tamo Obrigada, junto. Isabel. Pois tá, pois Valeu, boa Fernando. noite, viu? Tudo Tchau, de bom? tchau. Boa noite a todo mundo. Tudo de bom pra ti. Tchau, até quarta. Tchau.